Começamos, então, oficialmente a nossa terceira e última aula, né, do curso de tradução jornalística. Eu enviei para vocês os prometidos, né? Enviei o PowerPoint, enviei os 2 textos de hoje e enviei também alguns trabalhos acadêmicos publicados, porque eu vi interesse pelas perguntas, algumas perguntas que me chegaram durante a semana. Eu vi que há colegas que têm interesse em aprofundar, expandir um pouco o conhecimento sobre tradução jornalística, e recebi também algumas perguntas um pouco mais variadas, né? Recebi, por exemplo, um pedido de alguma indicação de livro sobre neologismos em inglês. Neologismo é tão novo, né, que às vezes quando eles saem em livros já estão não tão neo assim. De toda forma, o que eu posso indicar é o livro Neologismos de Língua Inglesa, da Martha Steinberg, que tem também outras publicações. Esse saiu pela editora Nova Alexandria, para quem tem interesse. Neologismos de Língua Inglesa, Martha Steinberg. Como eu sempre digo, às vezes as edições não estão disponíveis imediatamente. Quem tiver interesse, procure nos sites virtuais. Às vezes é mais rápido de encontrar, mais rápido de receber, além dos bons preços, né? Pediram também alguma coisa sobre notícias em TV. Eu não sei se alguma colega trabalha ou tem interesse em TV. O que eu tenho disponível imediatamente, a pergunta chegou ontem à noite, é um manual de telejornalismo, nada a ver com tradução, só em português, do Heródoto Barbeiro e Paulo Roberto de Lima. Esse saiu pela editora Campos. E para quem pediu, quero mais coisas sobre jornalismo em inglês. Eu tenho aqui um catatal, gente, é para quem realmente vai se dedicar. É o News Reporting and Writing, tem aqui umas 500, não, 700 páginas, para quem tem profundo interesse. Ele sai em nome de Melvin Mancher, e ele é assim, é um classicão, não é para tradutores, ele é da editora WMC, mas o que é importante é que ele é publicado pela Universidade de Colômbia. Espero que dê para ver. E ele é adotado nos cursos de jornalismo para jornalistas da Universidade de Colômbia. Então, assim, não tem nada específico de tradução, mas muitas informações sobre o jornalismo como atividade, atividade de reportagem, redação e critérios para redação jornalística em vários estilos na língua inglesa. Então, esses eram os livros. Gostaria de saber se tem algum... Chegando gente aqui. Se algum comentário... Sim, se vocês têm algum comentário, alguma dúvida sobre temas da semana passada. Tudo calmo? Então, eu vou pedir licença... Alguém. Eu vou pedir uma licença para vocês, antes de começar o primeiro tema de... Não, vou mostrar o PowerPoint primeiro. Então, só para finalizar o nosso PowerPoint, então, assim, desafios, né, voltando um pouquinho, é a variedade de assuntos. A tradução jornalística, ela é considerada uma especialidade em si. Nós não temos subespecialidades no jornalismo, embora seja possível, na contratação, nos primeiros trabalhos, na negociação, nós excluirmos algum assunto do qual a gente não tenha conhecimento e do qual a gente sabe que se chegar uma tradução urgente, a gente não consegue cumprir prazo, teria que cumprir muito, pesquisar, demorar. Dá para fazer isso com 2, 3 assuntos, né? Eu, pessoalmente,
Já me excluo de esportes e moda, que são assuntos que eu não conheço, não acompanho, não consigo atender. Então, nós temos essa liberdade, digamos assim, de excluir alguma coisa, mas não é viável a gente dizer só traduzo economia ou só traduzo arte, né? Temas novos, muitas vezes chega pela imprensa escrita, falada, pelos podcasts, pelas agências de notícias, assuntos novos, e temos que dar conta com velocidade, muitas vezes sem material de pesquisa. E o que acontece? Aqueles termos que a gente usa na nossa primeira tradução, eles acabam valendo para as seguintes. Então, se outros órgãos de imprensa, outros tradutores forem pesquisar, eles vão encontrar a nossa tradução. Então, a gente acaba, assim, gerando uma escola em determinados assuntos quando fazemos a primeira tradução. Se tiverem alguma pergunta sobre isso, fiquem à vontade, senão eu respondo a pergunta que não houve no final. Outro desafio é conciliar a linguagem simples, objetiva, com a linguagem correta. Muitas vezes a gramática normativa tradicional nos pediria uma mesóclise, que não cabe no jornalismo, uma voz passiva, que a gente evita sempre que possível. Então, a gente tem que fazer aí um malabarismo de texto para continuar com a correção sem incorrer em estruturas complexas inadequadas para a comunicação imediata, que é o nosso objetivo, né? A velocidade, que nós já conversamos, e outro aspecto é o da exposição. Muitas vezes, a maioria dos casos, as matérias traduzidas não são assinadas. Mas, caso ela seja assinada, você vai ser lido por grande número, espera-se, né, de interessados no assunto. E, às vezes, você tem um grande especialista naquela matéria, não é comum, mas acontece que vai escrever para o jornal e dizer o termo Y não devia ser entendido assim, não deveria ser traduzido por Z, mas por 2 asteriscos com florzinha em volta. Não é comum que isso aconteça, em geral não desemprega ninguém, mas é bom a gente saber que está sujeito a isso. Não é frequente, mas existe, né, gente? Tudo existe na tradução jornalística. Alguém tem alguma pergunta sobre temas novos? Então, eu vou responder uma pergunta que surgiu em um curso anterior, em outra universidade, mas que me pareceu muito interessante, né? Alguém me perguntou, quando a gente traduz o tema novo, o primeiro assunto, e nós utilizamos um termo que um pouco depois nós percebemos que naquela primeira vez não foi o ideal, não foi o melhor. É preciso manter o que a gente chama de consistência, uniformidade na tradução, porque muita gente já viu, ou a gente pode atualizar simplesmente o termo e começar daí para frente. Eu confesso que até chegar essa pergunta eu nunca tinha pensado muito nisso, mas aí eu tive que pensar, pesquisar, verificar e conversar, obviamente, com outros colegas, né? Orientação geral. Se aquele primeiro termo que você traduziu, você quer substituí-lo por um melhor, e a matéria não teve continuidade, não foi o assunto que saiu muitas vezes, com grande frequência, com enorme repercussão, você pode simplesmente usar o termo novo, porque, ao contrário da tradução técnica, até da tradução literária dentro de uma mesma obra, não há essa exigência de uniformidade, consistência, padronização dos termos. Mas, se por acaso isso aconteceu, de ter uma grande sequência, todo mundo já leu aquela tradução, aquele termo traduzido 500 vezes, e mesmo assim você acha que é importante refazer, uma sugestão que eu recebi até de um professor bastante especializados na Universidade Federal de Santa Catarina, né, que tem um departamento de tradução muito atuante, foi fazer o seguinte. Então, eu digo lá,
A gramínea, a planta, por exemplo, a erva, nome X, também conhecida como nome Y, e no também conhecida eu ponho aquele termo antigo. Uma vez feito isso, eu esqueço o termo antigo e sigo com o melhor termo. É uma sugestão, né? Quais são as competências ou as habilidades necessárias para a tradução de um texto jornalístico? Aqui nós vamos ver, gente, o panorama assim, ideal, a utopia do tradutor jornalístico. Mas é lógico que não precisamos ter 100% disso, provavelmente ninguém tem. Ou temos próximo, menos uns, menos outro, mas só para termos um panorama geral daquilo que é esperado de nós. O autor deste texto, o Frederic Ibanez, em 2022, ele publicou isso como um must-have. Na prática, eu e outros colegas, né, na época discutimos isso, concordamos que não é um must-have, é um should-have. E, às vezes, se nós não temos, em especial, em destaque, né, outstanding, alguma dessas competências, ela é compensada por algumas das outras que temos, de modo que a nossa média de desempenho fique bastante satisfatória. Mas só para termos uma ideia geral, né? Então, diante de muitos desafios, os tradutores que se especializam na tradução jornalística, nos textos de tradução jornalística, vamos entender, um should, devem ter habilidades ou competências para skills. Skills podemos traduzir como habilidades ou competências, desde que você não tenha o termo competências no mesmo texto, né? Aí fica os skills para habilidades e os competências para competências. E conhecimentos específicos. Os principais ou as principais competências de um tradutor jornalístico. Forte senso de criatividade. Temos, às vezes, que resolver questões gramaticais e terminologia complexas, termos novos, com criatividade ajuda. Uma clara consciência da necessidade de evitar qualquer ambiguidade que poderia alterar a precisão, a exatidão da informação. Curiosidade, né? Mente curiosa. Temos que ter interesses diversificados, muita leitura em vários assuntos, para quando chegar a tradução urgente, cumprirmos o prazo e as qualidades, né, da linguagem jornalística que vimos ali no começo do curso. Cultura, conhecimentos gerais sólidos. Alto nível de reatividade e capacidade de trabalhar sob pressão para tratar com notícias novas e urgentes, né? Excelente conhecimento de hábitos e costumes do país ou da língua, se quisermos entender de destino. Isso é bastante importante, por isso a maioria dos textos chega para nós para sermos traduzidos para português. Muitas vezes, termos que para nós são bastante comuns, simples, até usuais, em outro país, em outra cultura, em outro idioma, podem ser controversos, podem ser um pouco ofensivos. Então, quem for traduzir para outros idiomas que não o português, um bom conhecimento da cultura, dos hábitos, tabus até, da cultura da língua de destino, né? Capacidade de pesquisar informações, identificar fontes confiáveis, adaptabilidade, de modo a poder traduzir diversos materiais, né, e assuntos em diferentes níveis do idioma, né? Então, nós vimos aqui aqueles tipos todos, o jornalismo impresso, o fotojornalismo, o opinativo, o investigativo. Então, precisamos ter essa flexibilidade de perceber
E se eu vou traduzir, por exemplo, uma notícia sobre a cidade, um crime, uma obra, vai ser uma linguagem muito simples, muito objetiva. Se eu for traduzir um opinativo, por exemplo, uma coluna de um especialista, alguém famoso em um determinado assunto, eu vou ter que subir o meu registro de linguagem. Se eu for traduzir um especialista, por exemplo, ah, mencionando alguma coisa de uma nova tecnologia, um novo medicamento, também a minha linguagem migra um pouco mais para especializada e não vai ter o mesmo registro, o mesmo nível de simplicidade de um buraco na rua, né? Interesse em assuntos atuais, sempre, mesmo que a gente não tenha interesse pessoal, precisamos ter um interesse profissional, né? Podemos excluir um assunto ou outro, mas um interesse profissional para a gente adquirir repertório, para traduzir aqueles assuntos que não são tão familiares, e conhecimentos das normas editoriais específicas da mídia para a qual estou traduzindo ou do país de destino. Então, se eu sei que eu vou traduzir para o Diário de Pernambuco, é muito importante que eu veja se ele tem um manual, se tem normas de publicação. Se eu for traduzir para um site, para uma agência de notícias, eu preciso, primeira coisa, me informar se eles têm um manual, se tem normas, ou qual manual eles seguem, e, e realmente estudar aquilo. De modo, por que isso? Porque esses textos, eles não passam por uma preparação, por exemplo, como o texto, como as traduções literárias. Eles, muitas vezes, não têm nenhuma revisão, como os textos técnicos. Então, aquilo que você entrega vai imediatamente ou para a impressão, ou para uma tela, ou para um blog. Então, assim, é preciso que a gente já entregue, se houver essa orientação, esse manual, e já entregue formatado, digamos, para publicar. E as normas, gente, elas variam de uma empresa, vou chamar de empresa em geral, para outras, né? Umas pedem número por extenso, outras pedem certas abreviações, outras pedem que inclua certas informações, outras não querem nada, então é importante que estejamos informados sobre o que o contratante ou o empregador espera de nós. E para finalizar, se alguém já viu essa citação da poeta, ativista, norte-americana, Maya Angelou, falecida aí nos anos 80. Se alguém já viu isso, perdão pela repetição, mas eu acho que essa citação dela é muito útil para o nosso trabalho como tradutores. E aqui eu digo tradutores em geral, e até expandindo um pouco mais, como profissionais em geral. Cito, do the best you can until you know better. Then, when you know better, do better. Então, acho que essa é uma orientação para o nosso aperfeiçoamento constante, para fazermos sempre o melhor que podemos, com os recursos que temos, com os conhecimentos que dispomos na hora, mas sempre com aquela intenção de do better, né? E já adianto para vocês, o último slide, ao qual nunca dá tempo de eu voltar, né? Que é o slide de encerramento do curso, já fica valendo, porque nós vamos para os nossos textos, nossas imagens, e não volto para o PowerPoint. Se tiverem comentários... Então, se não tiverem comentários, vamos para o assunto de hoje. E eu vou pedir licença para mostrar para vocês uma figurinha de inglês para crianças, para imediatamente desfazer um equívoco daqueles que eu conto para vocês. Deixa eu ver se já apareceu, acho que não apareceu ainda para vocês.
uma figurinha de uma casa. Deixa eu dar um tempinho para aparecer. Naquela atração incontrolável que eu falo que a gente tem por decalcar, termos do inglês, aconteceu isso, principalmente no início da pandemia, né? Quando todos nós, ou muitos de nós, acabamos migrando para o trabalho remoto, para o trabalho à distância. Naquela época se popularizou uma expressão incorreta no inglês, mas que já está tão disseminada no português, que assim, a gente usa a expressão certa e as pessoas acham que está errado. Isso aqui é aula para crianças, como vocês podem observar. E nós temos aqui as partes da casa, né? Eu vou só chamar atenção para vocês para o cômodo número 5. E aqui na nossa legenda está o home office. Então, na língua inglesa, o home office, ele é a denominação de um cômodo da casa, tanto quanto um bedroom ou uma kitchen. Ele não especifica um método de trabalho. E isso se disseminou. Eu tive uma experiência bem complicada com um cliente fora do Brasil no início da pandemia. Ele me mandou um trabalho, queria que eu fizesse uma determinada formatação. Eu já estava working from home e eu falei para aquele senhor que eu não tinha a condição de fazer porque eu estava em home office. Ele foi bastante impaciente, digamos assim, e ele me disse que para ele não importava, para ele não fazia a mínima diferença, I couldn't care less, foi o que ele me disse, about where you are. E eu achei aquilo tão desrespeitoso, né, numa época de pandemia, mas só muito depois eu vim entender que eu não disse para ele que eu estava working from home, que muitos norte-americanos chamam apenas de WFH. Então, na verdade, a falha foi minha. Eu não expliquei para ele que eu estava, e temos, vamos ver até, temos sinônimos para isso, remote work, distance work, mas não work from home. E não home office, que pegou muito aqui no Brasil. Eu perdi o cliente, obviamente, né? Porque ele viu que além de não poder fazer, não sabia inglês direito, mas são assim, os espinhos do aprendizado. Então, aviso para vocês, home office só no Brasil não é o termo adequado. O termo adequado é to work from home, working from home, distant work, remote work, qualquer coisa menos o nome do cômodo. E mostrei isso, que eu estou fechando agora, porque esse é o assunto da nossa aula de hoje. Tem também, eu me lembrei, do telework também, menos comum, mas serve melhor do que o home office. Algum comentário, alguma coisa? Se não, vou abrindo o texto, que é justamente sobre isso, né? Como vocês já receberam, se alguém teve a curiosidade de abrir os textos, pode verificar que o nosso assunto de tradução de hoje é o trabalho remoto, que eu estou compartilhando, considerando aqui o meu delay do Countryside, né? Uma outra possibilidade, alguma coisa que algumas vezes acontece, assim como acontece como título de filme, título de livro, muitas vezes o editor, ou a agência, o órgão, quer dar um título dele, ou dela, ou deles, específico para aquele assunto, conforme ele considere, muitas vezes, outras matérias que vão aparecer no mesmo dia, ou que ele considere mais interessante para aquele público-alvo.
Ou seja, critérios internos que não têm a ver com a tradução. Às vezes, uma questão de espaço, ele já sabe que não, olha, não vai caber o título, não vai caber o subtítulo, vai ter que fazer uma manchete ou uma chamada de 3 palavras. Então, muitas vezes, nós recebemos, no lugar do título, às vezes vem o título só para a gente ter uma ideia. E às vezes nem vem o título. Você recebe uma coisa assim em branco, ou recebe um monte de X, ou recebe o texto taxado, alguma coisa que quer dizer o título não será tradução. Daremos o título aqui. Então, não estranhem se isso acontecer, né? Então, nós podemos ver o WF8 publicado assim no original, só com a sigla, especificando que os chefes não gostam, mas o trabalho remoto, o trabalho à distância, o teletrabalho é uma forma mais feliz, mais agradável, mais satisfatória de trabalhar. Então, só para esclarecer o WF8, para a gente não usar o home office com países, com pessoas, qualquer coisa de língua inglesa, né? Vejam o home working, não o home office, ou seja, o trabalho em casa, o trabalho à distância, o teletrabalho, não é só uma questão empresarial, corporativa, para quem gosta do termo mais próximo, é uma chance ou uma oportunidade de criar uma sociedade melhor. Isso é o que defende o texto. Tá? Não apareceu, não traduzimos, e às vezes a gente começa a traduzir, quando não chega o título, você começa a traduzir e não sabe nem o que é, né? Mas você vai ter a informação necessária no lead, né? No alto da pirâmide invertida, nos trechos mais importantes, primeiro e segundo parágrafo, né? Vamos analisar aqui algumas questões de tradução, da tradução, linguagem, terminologia, estilo, extensão dos termos escolhidos, lembrando que a nossa intenção é sempre ter um texto claro, conciso, mesmo que não tenha instrução de cortar texto, cortar parágrafo, como vimos na aula anterior, a nossa intenção é concisão, natureza, a característica imprescindível da linguagem jornalística. Então, vamos imaginar que não recebemos o título e vamos ler, por favor, leiam, né? O primeiro parágrafo, o lead, o primeiro parágrafo. Observamos a tradução. Elon Musk qualifica o trabalho a partir de casa. 4 termos para explicar o working from home. Essa tradução verborrágica, como nós dizemos, palavrosa, na linguagem meio informal, simplesmente o trabalho remoto, o teletrabalho, o trabalho à distância, de moralmente errado. Aqui temos só um mente, podemos deixar. Se quisermos excluir o mente, vamos achar um termo. Ah, Às vezes fica maior ainda. Uma dificuldade da gente, às vezes, excluir os mentes é que a gente vai estender o texto. Então, o trabalho do ponto de vista moral, do julgamento moral. Então, assim, chama atenção para evitar um mente, mas quando ele é a melhor alternativa e não tem vários mentes no mesmo parágrafo, ou no mesmo trecho, 2, 3 parágrafos, podemos deixar. O Google começou a incluir a presença no escritório, attendance, tá bom? Nas avaliações de desempenho, performance review são as avaliações, né? Outras empresas chamam realmente de assessments, evaluations, mas o review é também a avaliação nesse contexto, tá? Dos seus funcionários. Alguém me mandou uma pergunta
mandou uma pergunta no e-mail. O uso de artigo definido diante de pronomes possessivos, né? Pela gramática, o uso é opcional, de seus, dos seus, estariam igualmente corretos. Uma pequena diferença é que quando a gente usa o artigo definido dos seus, ele parece um pouquinho mais informal. De modo que em documentos muito formais, textos acadêmicos, documentos jurídicos, nós preferimos esta forma, sem o artigo masculino e feminino. No caso do jornalismo, não há uma regra que eu conheça, pelo menos, a não ser que algum órgão de imprensa estabeleça, e se tiver estabelecido, a gente segue. Eu vejo uma tendência de, talvez por concisão, economiza aí uma letra, duas, de usar sem o artigo definido dos das. Não estaria errado, do ponto de vista da gramática, usar os definidos. Gente, lembrando, eu não vejo mais o chat. Se tiverem comentários, outras sugestões, fiquem à vontade, me interrompam. Tá? Peço que leiam o parágrafo seguinte. O Chief Executive virou o CEO na tradução e na publicação em português. É um termo bem conhecido, acredito que o leitor deste tipo de matéria não vai ter problema, mas se a sua instrução ou o seu manual explicitar, evite os termos estrangeiros, a não ser quando não haja alternativa ou sejam extremamente necessários. Nesse caso, seria preciso traduzir pelo diretor-presidente, né? Aqui, perfeito, por causa do remote work, a tradução veio uma expressão melhor, trabalho remoto. Eu até sublinhei para pensar, ou para pensarmos, né, juntos, por que a pessoa não usou o trabalho remoto já aqui, né, em vez do a partir de casa. É a pressa, gente, isso acontece. Lembrando que não estamos aqui criticando o trabalho de ninguém. Não estamos aqui juízes da tradução jornalística, nós estamos aperfeiçoando o nosso, não falando mal de ninguém, né? As coisas, muitas vezes, a gente encontra o termo things no inglês e ele é muito menos, ele soa, segundo me contam, né, os native speakers, ele soa muito menos informal do que os nossos coisas em português. Então, mesmo quando o texto original traz lá things, nós evitamos no português, de modo geral, as coisas. E aqui não precisava das coisas, porque nem tem as coisas no inglês, por assim dizer, né? Então, evitamos, vemos se é possível substituir por um pronome demonstrativo, isso, aquilo, ou às vezes substituímos este método, o sistema, alguma coisa, evitamos coisas. A não ser, claro, que estejamos traduzindo um diálogo, uma citação, mas, de modo geral, evitemos. Caminho. Traduzidos como trabalhem no escritório. Não está errado, não tem nada errado, mas a gente tem aqui o verbo come, poderia se substituir também por um verbo de movimento. Venham ao escritório ou vão ao escritório, mas, assim, critério pessoal. Errado realmente não há nada. Se não houver mais algum comentário, né? Próximo parágrafo. Backlash, reação, boa tradução, elogiemos também o que merece ser elogiado, né? Trabalhar de casa, a mesma questão. Is cheered. Cheered perfeito no sentido de torcida, os esportes, cheerleaders nas universidades. Mas eu me pergunto se nesse contexto seria preciso usar 4 palavras para dar conta do cheered, né?
Conta com a torcida. 4 palavras. Não caberia, nesse contexto, simplesmente o trabalho remoto é apreciado, é apoiado, alguma coisa assim. Talvez fosse uma boa solução. Ou se tiverem outras sugestões, fiquem à vontade. Much more. Eu acho que o much more ficou menor na tradução, algo maior. Eu entendo o much more como muito mais do que uma questão corporativa ou um problema empresarial ou corporativo, como vocês preferirem, mas eu tenho a impressão que much more é muito mais, não é só algo maior. E também penso no termo chance. Por que não só traduzir uma chance, que é um termo curto, tem no português, espelha o original, uma sugestão para vocês, né? A gente não precisa copiar os termos da língua inglesa, decalcar, mas também a gente não precisa fugir daquilo que existe, né? Nós lembramos que a formação da língua inglesa tem grande influência do latim, do francês e do grego, né? Lembramos que o Guilherme, o Conquistador, ali pelo século XII, que era um normando, ou seja, um francês, ele invadiu o que hoje é a Inglaterra, e o inglês ficou lá, e o francês ficou prevalecendo no que a gente chama hoje de inglês da Idade Média, inglês antigo, ficou prevalecendo por 400 anos como o francês era a língua da nobreza, dos juízes da época, do clero, dos relatores de documentos. Então, por isso, a gente tem esses até binômios na língua inglesa. Você tem contractual agreement, né? Um de origem mais anglo-saxã, outro de origem mais latina. A gente tem solitude, por exemplo, tem o loneliness. Por que isso acontece? Por causa dessa influência das línguas latinas que prevaleceram 400 anos. Então, a gente não precisa fugir também daquilo que existe, né? A língua inglesa foi se superando como deixou de ser só a língua do povo a partir do século. Há controvérsias, né? 15, 16, 17, por aí, para passar a ser também a língua oficial, não oficial, mas a língua das classes mais nobres, mas ela não expurgou, não apagou essas influências de origem mais latina. Então, quando temos o termo, também não precisamos fugir, né? Não estamos copiando demais, é parte da estrutura da língua que se manteve. Bom, ah, então, a chance, sociedade melhor. Gente, faltou um ponto final aqui, my mistake, tá? As transcrições, eu reviso, mas vocês sabem, né? Os typos se escondem. Peço sua leitura e atenção nesse próximo parágrafo, porque aqui nós já temos umas questões de imprecisão na formação da tradução. Professora, por Pois favor, não. tem como você liberar eu entrar na sala através do computador? É porque meu computador tinha travado, eu estava vendo do celular, mas agora ele voltou. Tem sim. Obrigada. Então, eu estava pedindo atenção para esse parágrafo, né? O tal dos bosses, gente, os bosses não são os patrões, né? E eu acredito, não sei como soa patrões para vocês, mas até eu, que sou bem mais antiga, né, que a maioria dos participantes do curso, patrão me parece um termo muito antigo, para mim se refere ao dono da empresa, e não são essas pessoas que estão preocupadas se o funcionário está em casa, está no escritório, está trabalhando da praia. Então, eu imagino
trocar esse patrões em vermelho pelos chefes, os executivos, os gestores, que é um termo amplo, né? E substituir os patrões, né? O em casa já vimos, o porquê aqui é explicação, não é interrogação, deveria ser uma palavra só. Isso acontece, gente, por causa da pressa. Garanto para você que a gente faz loucuras quando você tem que entregar 800 palavras por hora. E também, for, em prol está correto. Me parece um termo também um pouco datado. Talvez, embora seja bem sucinto no ponto de vista da concisão, ele é ótimo. Alternativamente, nada errado, como sempre, né? Otimizar as sociedades por causa, a favor do produto, a favor, duas palavras, do produto interno bruto, devido ao produto interno bruto, seria uma sugestão. O PIB aqui, entre parênteses, a gente acrescenta a sigla quando o termo vai ser repetido ao longo do texto, nem aparece aqui, mas só para lembrar para vocês que a gente acrescenta se ele for aparecer outras vezes, para não usar o termo por extenso. Se não tiver, não há por que usar sigla. Professora, Pois não. uma observação. Eu acredito que o porquê estava correto, separado. Está É, correto? sim, pelas pesquisas, assim, eu lembro das minhas aulas de português no É. passado, e também as consultas que eu fiz agora rapidamente aqui, quando o porquê pode ser substituído por qual razão, por qual O motivo, substantivo. mesmo que seja numa frase afirmativa, ele se mantém separado. Por qual Se ele, razão, então, por qual razão, aí sim, perfeito, agradeço. por Quem que nada. está falando que eu não vejo? É o André Bittencourt, André, muito obrigada. por nada. Perfeito. Ou nesse caso de entendimento como substantivado, né? Ou porquê, ou motivo, a razão. Perfeito, agradeço. No próximo parágrafo, se quiserem dar uma lida rápida, só para seguir o assunto, não vi nenhuma questão de tradução que mereça comentário, mas se vocês verem, façam como o André, fiquem à vontade e se manifestem. Nenhum comentário? Seguimos para in any case. Nora, Oi, oi, Glenn. eu achei que ficou um pouquinho ao pé da letra Ah, mas também emitem muito mais CO2 per capita. Para mim ficou meio estranho. essa construção. Ficou até meio, sei lá, engraçada, talvez, né? Que dizer que os americanos emitem muito mais CO2 per capita, eu acho que poderia ser mais sua emissão de CO2 per capita, não sei. Ficou meio estranho para mim. Entendo, entendo. Você reescreveria esse trecho aqui. Reescreveria esse trecho aí. Tá ótimo, acho uma boa sugestão mesmo. Porque fica Acho- meio estranho, né? Que os americanos emitem CO2. Desculpa, mas parece outra coisa para Entendi. mim. Eu entendi, se bem que o original diz exatamente isso, apesar de não ser elegante. Só que são os É, europeus, viu? não é muito elegante, né? Eu acho que Exato. os Não é, americanos emitem muito mais CO2, não sei. eles emitem, não é elegante. Você tem toda a razão, embora o original diga exatamente isso, né? Mas eu Sim, concordo que você possa tornar essa afirmação menos deselegante, crítica. Entendo, mas acho uma boa sugestão. Sim, mas a emissão de CO2 é perfeito. Confesso que não feriu a minha sensibilidade casca grossa, mas eu concordo que você tem razão, que eles americanos emitem
Concordo, Clê. E acho que é um cavalheirismo bem-vindo da sua parte. Está ótimo. Obrigado. E também acho assim, num primeiro momento, se eu fosse estranhar alguma coisa, seria o CO2 per capita. Porque eu confesso que eu nem tinha informação que se mede CO2 per capita. Eu vejo mais o CO2, volume emitido por países, por indústria automobilística, indústria química. O per capita, à primeira vista, me soou estranho. Eu fui ler alguma coisa sobre o que era o CO2 per capita. Existe realmente como medida oficial, mas você tem razão, dá para fazer isso aqui de uma forma mais elegante e mais concisa, provavelmente, Glenn. Agradeço aí o comentário. Professora, licença de novo. Claro, claro, claro. A Cláudia está pedindo para entrar na reunião. A Cláudia, sim. Obrigada. Vamos dar uma olhadinha nesse parágrafo, segue na próxima página. Eu gostaria de comentar aqui, apesar de estar no original, são mais produtivos do que a pequena minoria. Pergunto se esse pequena seria necessário. E os trabalhadores, se esse termo também seria necessário ou se ele pode ser excluído sem prejuízo da informação. A minoria, e pergunto também se operam para pessoas, é um bom verbo para traduzir work. Eu entendo que a pessoa quis escapar dos trabalhadores que trabalham, mas se omitir os trabalhadores, some essa repetição. O mente do integralmente, o entirely, poderia talvez ser substituído só por um trabalho só de maneira remota? Dinaura, posso fazer uma sugestão? Aqui é a Bianca. Deve. Ô, Bianca, deve, são todas bem-vindas. Eu reduziria bem mesmo esse trecho, considerando seus comentários também. Colocaria, são mais produtivos do que a minoria que está remota, Pronto. sabe? Para ficar bem direto mesmo. Perfeito. Muito bom, Bianca. Lembrando que não há critérios taxativos, fixos, para correção da tradução jornalística, tanto que eu sempre falo para vocês, os livros que trazem as respostas sempre têm ali traduções sugeridas. Pode ser que algum colega pense assim, nossa, mas aí reduziu demais, enxugou demais. Eu colocaria mais uma ou duas palavras. Perfeito, gente, tudo está certo. Tem o nosso estilo pessoal, que também cabe nesse tipo de tradução. Se alguém fala assim, nossa, reduziu demais, vou pôr mais uma coisa em outra, perfeito também, tá? Mas realmente esse texto está bastante tenso, né? Bastante verborrágico. Mais algum comentário sobre ele? Próximo parágrafo. Já tem o mente ali, né? Porque tinha o mente aqui em cima. Então, o totalmente, evitar um dos dois ou os dois, se possível. Não foi feito isso. Não foi feito isso. Mas eu já vi, não nesse texto, mas em casos semelhantes, não o tradutor, porque a gente muitas vezes não tem essa liberdade, a não ser que tenhamos o acordo de cortar texto, excluir parágrafo, como falamos na semana passada. Mas eu já vi, muitas vezes, o editor, não o tradutor, quando encontra explicações de termos que já são bem conhecidos do público, eles simplesmente excluírem isso na publicação. Então, algumas vezes vocês podem ver que você entregou a tradução e algumas coisas sumiram, é o critério do editor. Nada errado, nada contra você, ninguém perde emprego, mas às vezes tem a questão do espaço e o editor às vezes acha, mas isso todo mundo já sabe.
e exclui. Isso acontece, tá? Acredito que esses funcionários também poderiam ser excluídos sem prejuízo da informação. Eu entendo que o tradutor reproduziu o office workers, mas poderíamos simplesmente redigir tão produtivos quanto os que trabalham no escritório. Algumas empresas, já no original, nem citam os workers, nem citam employees, não citam nada muito específico, porque as empresas hoje em dia não contêm só employees, né? Não contêm só funcionários. Tem autônomos, tem os que a gente chama de PJ, tem consultores, tem assessores, tem funcionários temporários. Então, algumas empresas usam só o eufemismo, os collaborators, não só por ser um eufemismo, mas por ter essa abrangência dos colaboradores, ou seja, todo mundo que está no prédio, independente de ter um vínculo empregatício, né, que é o que a gente entende como funcionário, pelo menos na acepção mais ampla, mais popular em português, então algumas até evitam os funcionários, esse tipo de termo que pode induzir a um vínculo empregatício, a CLT, né? Dinaura, aqui é Sim, a Bianca de novo. Queria à fazer um vontade. comentário que Faça, eu, Bianca. que eu vi em outros manuais de estilo, assim, de editoras principalmente, na Companhia das Letras, enfim, que no caso da tradução de universidade, ai, não sei se vocês estão me ouvindo, passou um avião aqui. Não deu para ouvir, pode seguir. Não, tudo bem, é que eu estou em rota de avião. Então, na tradução do nome da universidade, em alguns manuais de estilo, eles indicam que a gente só usa o D quando o nome da universidade é o nome do local. Então, por exemplo, Universidade de Oxford. Só que, Certo. né, só que no caso de Stanford, não é o nome da cidade nem do estado, então seria só Universidade Stanford. Então, Ah, eu já vi no manual da Universidade do Livro, da Companhia das Letras, aí achei interessante trazer esse comentário, ótimo, porque ótimo. também pode variar, né, de acordo com o manual. Exato, pode variar e às vezes você está dizendo de manuais bastante detalhados, né? O Manual da Companhia das Letras tem centenas de páginas. Ele é bem longo, Ele, sim. ele é um livro, na verdade. Então, sim, a Universidade do Livro também bastante criteriosa. Perfeito. Alguns manuais são bem mais simples, nem tem esse nível de detalhe, mas é muito bom saber que nós só usamos o D a rigor quando se refere a um lugar, né? A uma localização Isso, geográfica. como a própria USP, né, Universidade de Universidade São de Paulo. São Paulo. É, O que a gente pode fazer, por curiosidade, se a minha internet permitir, a gente dá uma olhadinha depois no uso. Como é que em português se usa o D, não usa o D, quem usa, só curiosidade. Mas agradeço, Bianca, é muito bom saber que usamos o D quando o termo seguinte se refere a uma localização. Obrigada. Eu queria voltar, gente, perdão aqui, só para comentar um aspecto que está perfeitíssimo aqui no parágrafo anterior, do cheaper to employ and easier to retain, né? O tradutor acertou bem aqui na questão do paralelismo, usou os dois verbos no infinitivo, contratar e conservar ou reter, né? A gente tem também o termo retenção de talentos, já bastante usual em português, mas assim, bem observado, dois termos unidos por E, ou se fosse bullet points, qualquer sequência desse tipo, infinitivo, infinitivo, né? Perfeito aqui na tradução.
Mais algum comentário, gente, antes de seguirmos? Tá bom. O próximo parágrafo tem uma questão bem específica, rara, mas interessante, que quando nós temos no texto, dentro do texto, sinais gráficos, imagens, representações pictóricas que não teríamos como fazer em português, ou que o nosso órgão, agência, instituição, seja lá que for, de imprensa não utiliza como padrão. E nós não podemos devolver uma figurinha, uma imagem, uma gracinha na nossa tradução. Então, aqui chamo a atenção para esse caso de uma representação gráfica e vamos pensar como a gente resolveria, né, no português. Então, no doubt, é esse parágrafo. Esse parágrafo ficou esquisito também, porque ele começou falando como disse meu colega, né? Porque ele Isso. disse, mas ele representou com um Ele não gesto. disse. E tem também uma coisa, talvez seja implicância minha, de ser que, como observa o relatório. Também eu não sei se observa o relatório é uma boa colocação, digamos assim, em português. Talvez como apontado no relatório? Oi? Talvez como apontado no relatório? Talvez, como apontado, conforme determinado, explicitado, apresentado. Observar, o relatório observar, eu não sei se é um bom colocado, mas fica também aí para sugestões de vocês. Então, aqui no nosso compartilhamento, estou voltando a compartilhar. Então, eu tenho uma questão como essa coisa de observa o relatório, pode ser implicância de tradutora velha e chata, né? Mas eu talvez pensasse em outro verbo. De estudos econômicos discordam quanto? Não poderia ser apenas discordam dos efeitos do trabalho remoto sobre a produtividade, na produtividade? Sugestões minhas, né? Fiquem à vontade se discordarem. Ou como disse meu colega, phrased no inglês, porque no inglês ele não disse, e apresentou essa figurinha, né, gente, que é uma imagem até bastante conhecida, mas que eu tenho no manual que o jornal não reproduz imagens, figuras, imagens pictórias, nada disso. Então, eu preciso dar conta de explicar a imagem com palavras. E aí o texto vai crescer mesmo. Então, a sugestão aqui, ou como disse meu colega, que representou a conclusão, talvez disse não fosse o melhor verbo, como expressou, como se manifestou meu colega, que representou a conclusão desenhando um gesto. Fiquei na mesma. Se alguém acha que fiquei na mesma, é informal demais. Não entendi, não sei, uma solução. Então, nesses casos, caso encontrem esse tipo de grafia, de expressão, peço, por favor, de que vocês se lembrem de explicitar, de escrever a imagem que vem da melhor forma possível. Claro que o texto vai crescer, mas às vezes isso é inevitável. Por isso que a gente, na medida do possível, vai enxugando os termos desnecessários para quando for realmente preciso estender o texto para fins de clareza, correção e objetividade, não termos uma margenzinha de espaço. Bom, se tiverem experiência sobre esse assunto, tiverem visto coisas em algum manual, quiserem se manifestar, fiquem à vontade.
Se não seguimos no próximo parágrafo, também só de olhar, né, gente, assim, no quanto ele cresceu, nós já, é claro que em português a tradução vai crescer 10, 15, 20%, perfeito. Mas só de olhar, assim, a gente vai ver que aqui tem muito mais que 10, 15, 20%, ele quase dobrou de tamanho. Então, vai ser necessário enxugar esse texto. Então, peço a leitura do original e vamos fazer alguns comentários em português e encerramos o texto nessa página. Dinaura, Pois uma não, pergunta. Eu estava aqui pensando nessa frase do colega Robin, só voltando um pouquinho, claro, voltamos. porque eu pensei em reescrever ela inteira, sabe? Sim, Então, eu pensei em algo assim, não sei se faria sentido. Ou como meu colega Robin demonstrou com indiferença, isso não muda nada. demonstrou com indiferença. O colega Robin demonstrou com indiferença. A ideia está contida, mas eu pergunto se o leitor, a partir do demonstrou com indiferença, vai ter alguma ideia que a indiferença ele mostrou com uma ilustração. Uhum. Então, eu acrescentaria, o colega Robin demonstrou com indiferença em uma ilustração, demonstrou através de uma ilustração a sua indiferença, porque o fato de ser um desenho e não um texto, ele é significativo Eu na entendo. mensagem. Então, eu Tá. faria acho uma ótima sugestão, mas eu pessoalmente faria esse pequeno acréscimo. Ah, é que eu tinha entendido que seria como que ele fez um gesto mesmo, que ele não disse nada, ele só fez aquele meio gesto de dar de ombros, algo assim, sabe? Que Só é que o que o esse desenho representa. só que esse gesto de dar de ombros foi publicado como um desenho. Sim, sim. Então, é preciso que, de alguma forma, você consiga dizer, digamos assim, consiga transmitir ao leitor que havia um desenho. Então, eu acrescentaria na sua boa solução alguma coisa como uma ilustração, uma figura, porque foi publicado assim no inglês. A publicação em português já disse: não vamos reproduzir figurinha, nem pensar. Só Entendi. isso. Tá bom, Tá? obrigada. Se houvesse um gráfico, por exemplo, que o jornal diz: não vou reproduzir gráfico no meio do texto, porque, assim, se vocês observam, as publicações em língua inglesa, né, não só americanas e do Reino Unido, mas às vezes de outros países, até da Irlanda, né, estando no Reino, tem uma flexibilidade maior eu não sei se isso é recurso gráfico, se é recurso técnico, eu não sei dizer a causa, mas tem uma flexibilidade maior de introduzir pequenas ilustrações, digamos assim, num texto que é necessariamente escrito. Nós vemos isso com menos frequência em português. Quando tem um gráfico, é um destaque num box separado, não aparecem ilustrações pequenas no meio do nosso texto. Eu não sei se isso é uma postura de editorial, de não considerar texto, eu não sei se é recurso técnico na reprodução, eu não sei. Mas eu vejo essa diferença. Então, eu só daria um jeitinho de dizer que tinha uma figurinha ali. Então, o próximo parágrafo já sabemos que temos que enxugar. E aí encerramos a nossa parte de hoje. Não, podemos ir no próximo. Podemos ir no próximo. Então, nós temos aqui, gente, essa questão do commute. E commute realmente é um verbo muito conciso em inglês que dá toda essa ideia de ir, voltar, ir para casa do trabalho, esse trajeto. Agora, aqui ficou bastante extenso, deslocar-se diariamente, ida e volta entre casa e trabalho. Então, precisaríamos dar uma enxugada a isso.
Talvez vive para ir e voltar do trabalho todo dia. Dinaura, Oi, é a Dani aqui. pois É, não. ficaria legal, assim, trajeto diário entre casa e trabalho? Perfeito. É, aqui. Enxugou, já contei aqui. Sim, ótimo, alguma coisa assim. Deixou de estar cheio. Is no longer full. Deixou de estar para o no longer. No jornalismo, eu não sei se é uma construção muito usual, não me parece frequente. Talvez alguma coisa mais direta, não está tão cheio, não está mais cheio. Na hora do rush, perfeito. Aqui a gente usa muito superlotação, né? Também superlotado, perfeito. Nesses veículos, talvez simplesmente ir lá, né? Evitar as repetições, o rush na mesma frase. E para terminar essa página, né? Assim, eu só chamo a atenção o mente, que já cansamos de ver, praticamente dá para traduzir por quase impossível, sem grande prejuízo, porque aqui diz close to impossible. E aí pediria atenção para vocês dessa questão da incidência. Acho que em português a gente usa mais percentual do que essa forma de dizer um em Exato, 4 ou 3 em 5. Pensar mais isso, em percentagem. mais em porcentagem. E essa redação está bastante extensa, cuja incidência é de cerca de 1,6 em cada. Está muito extenso. Se mesmo que não tenha porcentagem, nos casos de. Se eu quiser manter, vamos supor, quero manter essa estrutura. No caso de muitas pessoas com deficiência, ou seja, 1 em 6, poderia tirar toda essa incidência, cuja incidência é de cerca de 1 em 6, alguma coisa por aí. Não vejo necessidade dessa incidência. E o percentual, você tem razão, Glenn, está aqui no final do parágrafo. Gente, mais algum comentário, alguma coisa? Não temos uma próxima aula para comentar o resto do texto, né? Mas se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa que queiram perguntar, sugerir, reclamar, fiquem à vontade. O curso termina hoje, mas o e-mail continua valendo, tá? Então, qualquer coisa que eu possa atendê-los, fiquem à vontade. E agora, vamos ver o nosso texto diversão. Francisco, aqui. Vamos ver o nosso texto diversão. Como nós já sabemos, bem mais reduzidos, né, que o texto em português. Estou compartilhando, a conexão de alguém caiu, está entrando, espero que tenha sucesso. Lembrando que estamos trabalhando, na medida do possível, com as evergreen, né? As matérias que a gente chama de frias, que a duração tem um pouco mais de interesse. Tarsila de Amaral. Já apareceu para vocês o quadro, gente? Sim, professora. Tá ótimo, obrigada. A ilustração, o quadro não fazia parte da matéria. Eu acrescentei só para vocês terem uma noção do que estamos lendo, né? Não havia ilustração alguma no original, tá? Então, peço que leiam o português. O título, já comentaram comigo que há uma certa preferência, não obrigatória, mas de usar os verbos dicende, os verbos que reproduzem fala, manifestação oral. Disse, retrucou, explicou, questionou, xingou. Uma certa preferência para o verbo dicende no jornalismo vir depois da pessoa. Family says. Mas, assim, foi me apontado isso como uma preferência, não é norma, né?
Se quiserem dar uma olhada, se tiverem comentários sobre a versão, então observo aqui que a norma do jornal pedia para acrescentar a data. Nesta segunda-feira, como possivelmente havia uma defasagem na publicação, para que ficasse claro exatamente qual segunda-feira que é, havia esse pedido no manual que nas versões se acrescentasse data em ordinal, quando houvesse citações de dia da semana. Galeristas, alguns tradutores preferem usar o termo francês, o marchand. Alguns manuais pedem que evite-se ao máximo o uso de termos estrangeiros. Então, nesse caso, os gallery owners era o possível para os galeristas, né? Se tiverem comentários, fiquem à vontade. Né? O próximo parágrafo, eu pessoalmente não vi nada assim a ser comentado na questão da versão, mas fiquem à vontade se tiverem outras sugestões, alguma coisa a aprimorar. Se não virem nada também a ser aprimorado, seguimos. E no próximo parágrafo, peço que vocês observem citações, nomes próprios. E vamos ver o que acontece com eles na versão em inglês. Então, nós tradutores não excluiríamos, obviamente, pessoas citadas, mas eu estou apresentando para vocês a versão publicada, foram omitidos os nomes, possivelmente porque não foram considerados de relevância para o leitor fora do Brasil, considerando aquela questão de cultura, né? Talvez não saibam quem seja, não saibam avaliar a importância. Então, omitiu-se simplesmente informação considerando o público-alvo. Na obra da artista, work of art, eu vi algumas críticas de alguns colegas que acharam desnecessário a expressão of art. Está citado desde o começo que ela é uma pintora, etc., etc. Então, obra de arte talvez fosse usado para explicitar quando não está claro que aquilo é uma obra de arte. Foi o comentário que eu vi de colegas. Se quiserem se manifestar, se concordam, discordam. Eu acho, Dinaura, em outros momentos até, que daria para usar artwork, mas como sinônimo para painting, sabe? Para não ficar Painting. repetindo painting toda hora. Boa ideia, boa ideia. E até nós vamos ver nos parágrafos um pouco mais adiante a questão do obra. Eu acho que já é no próximo. Isso, já é no próximo parágrafo. Essa questão de vender a obra, deem uma olhadinha nesse parágrafo, que a obra é exatamente esta aqui. Então, aí eu penso se não seria melhor, neste caso, peço que vocês vejam o parágrafo, traduzir esta obra como painting, de fato. Deixo aqui para apreciação de vocês. E gostaria de comentar também essa questão do nome próprio. E uma pergunta também com relação ao parentesco, se já no início colocou great niece, se precisa repetir great aunt depois, né? Eu acho que poderia simplesmente falar Harry State. Sim, sim. Nesse tipo de documento, eu acho que daria, assim, omitir a bisavó, neste tipo. Estou pensando aqui, será que é a Bianca que está falando?
Sim, fui eu, foi a Bianca. Agora que está começando, começa a conhecer as vozes, está acabando o curso. É, nesse tipo de texto, na tradução jornalística, eu acho que sim, seria desnecessário até repetir, ou não repetir, mas informar novamente que é a bisavó. Se fosse um documento jurídico, por exemplo, aí a gente não poderia fazer essa omissão, porque o espólio poderia estar representado por um advogado, por outra pessoa. Nesse caso, eu acho que sim, dá para omitir. Concordo, Bianca. Não tinha me ocorrido, mas concordo. Mais alguma coisa gostariam de sugerir ou de comentar? O nome da obra, o nome das pessoas citadas? Ainda sobre esse ponto que a Bianca levantou, eu acho que se deixasse her state, poderia confundir com sobrinha neta, né? Eu acho que seria melhor who legally represents the artist's state, talvez, para Talvez, evitar talvez, uma solução também. uma Ah, ambiguidade, sim. né? Sim, Uhum. sim, Sim, verdade. também, possível, boa, Glenn, boa. Mais algum comentário, gente? Ah, então, lá vou eu. Alguns manuais pedem manter o nome original de obras, livros, alguns entre aspas, outros pedem o itálico, porque pode haver aspas em outras circunstâncias. Seguimos o manual. Alguns pedem para colocarmos uma tradução livre, semelhada, só para fins de clareza do leitor. Alguns pedem até para colocar em letra minúscula, principalmente se for título de obra, para ficar claro que não é um título oficial. Aqui foram citados os nomes, o perito e o galerista. Ao contrário do que aconteceu no parágrafo anterior, eu não tenho acesso a quem fez isso, eu não consigo entender esse critério, mas eu não sei se esses especialistas são mais famosos do que os anteriores, aqui se manteve os nomes. Não sei se é uma falta de uniformidade no critério, se isso foi intencional, é possível que quem fez isso tenha boas razões. To sell the work, também aquela sugestão de colegas, to sell the painting, porque aqui tem a ilustração, que deixa muito claro, eu coloquei na obra, na matéria traduzida não, a sugestão seria o painting, e acho que como comentamos num texto anterior, alguns veículos de mídia pedem para acrescentar um valor aproximado, para dar ideia do leitor, numa cotação ali média, ou dólar turismo, conforme orientação ou nenhum, né? Próximo parágrafo. Nora, Oi, mais uma observação, nessas sim, referências a valores monetários, né? sim, É, em- é, Normalmente, não existe esse espaço que foi dado aqui no inglês entre o cifrão e o numeral, esses aqui, né? que estava 16 million, né? Todos esses valores, apesar de estarem em inglês, em real, né? Mas tá na língua inglesa, né? Isso, Então, se suprime esse espaço entre o cifrão e o numeral. suprimido aqui. Esse é um cuidado muito bem lembrado, Glenn, principalmente em documentos financeiros. Muito bem lembrado. Alguns órgãos de imprensa, mesmo na língua inglesa, e não estou falando de americano, estou dizendo língua inglesa em geral, não observam isso 100%, mas é muito bem-vinda a sua observação, muito bem lembrada. Então, omitimos, sumimos com todos esses espaços. Obrigada, Glenn. Próximo parágrafo. A mesma coisa, o the work, the painting, the artwork, possibilidades aqui.
Eu vi a respeito dessa matéria, que a gente tem grupos, né? Não chega a ser grupos, digamos assim, grupinhos de colegas. Às vezes nós paramos para analisar, discutir esse tipo de versão, né? Como nós somos não natives, né? Então nós nos dedicamos um pouco mais a verificar aspectos da língua. E um colega observou essa questão do off-Brasil como não sendo a melhor alternativa, e peço aqui a opinião de vocês, porque a gente tem a citação de uma capital imediatamente antes. Então, seria mais, digamos, não correto, nem vou dizer correto, mas mais adequado, em vez de usar o local, usar a nacionalidade, Brazilian Sims, do que do Brasil. Eu realmente não tinha percebido isso imediatamente e tenho tendências a concordar. E pergunto se vocês concordariam ou discordariam. Eu Eu concordaria. concordo. Pois é, eu não tinha percebido, mas assim, tem sutilezas que realmente vale a pena a gente observar, gente. Então, na verdade, essa questão da nacionalidade para identificar um lugar, que em português fica talvez um pouco estranho, os cenários brasileiros, a nacionalidade é muito mais frequente em inglês. Então, observemos isso, e segundo um colega nativo observou, principalmente se tem uma citação de um lugar, que é muito improvável, não teria como mudar, lived in Paris, não teria como fazer nada com o parisiense, mas podemos acertar aqui no Brazilian. Ótimo. Na mesma linha, no próximo parágrafo, a questão do the work, the artwork, the painting. Aqui foi sempre usado o termo work. Alguns consideram muito vaga, porque o work pode ser uma obra literária também, né? Talvez painting para ser mais específica. Acho que é só isso. E os nomes proprietários, nomes mantidos. Se quiserem dar uma olhadinha aqui a informação do presente de casamento. Não, se não tiverem comentários, seguimos aqui mais um pouquinho. E como sempre, Não, gente... Oi, vamos lá, Glenn. esse in left the country eu também achei estranho, tá? Quando o casal saiu do país. Isso aqui eu acho que poderia ser até omitido, né? Podia ser, and was Essa, taken when the couple moved to Lebanon. sim, and was taken boa. Alguma coisa assim? Isso. Boa sugestão, ótimo. Porque senão você está dando uma ação voluntária a um objeto inanimado, né? Como estava antes, né? Entendo, o quadro saiu do país. Ele foi Entendi. andando as perninhas Foi dele. andando com as pernas dele, entendi. Perfeito, ótimo, Glenn, ótimo. E como sempre, os detalhes, gente, omitidos para o público estrangeiro. Esse aqui nós vimos inteiro, essa versão pelo menos, né? Se não tiverem comentários, eu encerro essa apresentação. Então, quero agradecer a participação, sugestões, aí o interesse de todos. E fiquem à vontade para qualquer coisa. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Com todos, temos desde estudantes aqui até profissionais, jornalistas, tradutores de jornalismo, então espero ter contribuído de alguma forma e agradeço. Então, muito obrigada, gente, até a próxima.